Olá pessoal, Cadeirante na área mais uma vez. Como você pode ver aí, o título do vídeo é Pastor Daniel Mastral foi assassinado? Suicídio? Bom, a gente pode acompanhar aí na plataforma e principalmente nas redes vizinhas aí, na plataforma vizinha, várias especulações acerca da morte do pastor Daniel Mastral. Bom, particularmente eu assisti alguns podcasts dele, muitos cortes eu cheguei a ver, né, de vídeos, né, da participação dele em alguns podcasts, e eu não o seguia, né, na sua conta, ou seja, no Instagram não o seguia. Mas, particularmente, achava muito interessante, somente o testemunho, né, o testemunho dele, de como ele saiu, né, do satanismo, né, e algo mesmo assim que é de deixar qualquer um de boca aberta, né, de queixo caído a respeito dessa área aí. É uma área que particularmente, tipo assim, eu não manjo, não estudo tanto, entendeu? Sou pastor, mas não estudo tanto. Bom, há tantas especulações acerca da morte do pastor Daniel Mastral, e que especulações são essas? Em primeiro lugar, meus nobres, tem uma chuva de comentário, uma enxurrada de comentário nas redes sociais, entendeu? Tanto no TikTok quanto no Instagram, entendeu? Acerca da morte do pastor Daniel Mastral. E uma das perguntas que eu vejo assim como perguntas incoerentes, insensíveis pastor Daniel Mastral se suicidou, tem salvação para ele? Há salvação para quem se suicida? Queridos, eu particularmente falando, como pastor, eu não vejo nesse momento uma necessidade de um líder espiritual, entendeu? De responder na íntegra, entendeu? Dar uma resposta precisa acerca do falecimento. Até então, segue-se aí em sigilo de sigilo de investigação, né, da polícia, dos peritos, se de fato foi um suicídio ou se Daniel Mastral foi assassinado. Então surgem muitas especulações, muitas teorias, principalmente, apesar que em alguns podcasts o pastor Daniel Mastral acabou comentando, né, a respeito de algumas ameaças que ele já vinha sofrendo há muito tempo, principalmente aí por certos satanistas, ocultistas e etc, né? E que, tipo, os ameaçavam por conta dele falar demais, né? Falar demais, expor, fazer uma exposição interna do que rola lá por dentro, né? Do que acontece lá por dentro, né? E eu acredito, assim, que se de fato... Eu acredito que sim, que isso daí é verdade, né? Que ele não ia brincar com uma coisa tão séria, ele não ia se expor de uma tal forma assim que comentando, né, fazendo um certo comentário, expondo internamente alguma organização, principalmente dessa área aí, sem pensar nas retaliações e nas consequências que ele poderia ter, que ele poderia sofrer, não só ele, mas também a sua família. Apesar que em alguns cortes, em alguns vídeos, né, que sempre aparecia, né, alguns vídeos aí, alguns cortes aí de vídeos dele no podcast comentando, né, a respeito sim de assuntos mais aprofundados, em questão de rituais, né, isso, e utilização de certas coisas aí, né, poderosos envolvidos no meio, artistas envolvidos no meio, né? Ele tinha algumas teorias também aí que em algumas eu também não concordava, né? Que é considerado teoria da conspiração, né? Bom, mas assim, sempre eu sempre fazia uma seleção do que acreditar e do que não acreditar em alguns comentários do pastor Daniel Mastral. Então eu acredito que ele não brincaria com uma coisa tão séria em relação a isso daí. Né, de fato, como várias vezes ele disse em alguns vídeos, que praticamente ele era um alvo andando, né? Isso, um alvo andando. Então, eu acho muito insensível da parte de muita aí, de geral,
de muitas pessoas aí que, tipo, eu vejo como pessoas assim sem noção, pessoal. Pessoas assim sem noção, pessoas especulando. E aí, tipo, principalmente para líderes aí, pastores aí mais influentes, entendeu? Nas redes sociais, entendeu? Com mais visibilidade, pessoas. E agora há pouco eu estava vendo aí, fui dar uma acessada no meu Instagram e eu vi um pastor aí muito conhecido no nosso meio, não vou mencionar nome, né? E a pergunta era, estava lá na caixinha lá de pergunta, pastor, para ele, pastor, um pastor que se suicida, ele perde a salvação? E o pastor especulou lá quatro respostas, né, acerca desta pergunta aí. Então, tipo, eu respeito o nobre pastor, mas eu tenho uma mente aberta em relação a isso daí, de não comentar logo na íntegra, apesar que eu nunca conheci o pastor Daniel Mastral pessoalmente, né, e nunca conheci a família dele pessoalmente, mas eu vejo assim que o quanto a nossa fala ela é poderosa, poderosa em que sentido? Que a internet hoje faz com que a tua fala seja ouvida, não é isso? A longa distância, ou seja, em outros países, em outras cidades, etc, etc. Então, por mais que a família dele não me conheça, mas eu vejo assim que seria imprudente da minha parte especular, chegar, afirmar e dizer, olha, se foi suicídio, se é de fato está sendo comprovado que foi suicídio, ele está no inferno, ele está queimando, etc. Não, seria insensível, seria incoerente da minha parte como líder, como mentor espiritual, entendeu? Por quê? Porque eu também tenho na nossa congregação, temos na nossa congregação uma pessoa, uma mãe que perdeu 2 filhos, entendeu? De uma forma horrível, de uma forma terrível, né? Um foi assassinado e o outro cometeu suicídio, entendeu? Então, a gente sabe lidar com esses tipos de situações assim, de uma forma bem inteligente, bem coerente, sábio, prudente também, entendeu? Então, eu vejo isso assim, que tem pessoas que infelizmente são desrespeitosas acerca da dor, do sofrimento, entendeu? De outras pessoas, e muitos aí tentando ganhar hype, surfar, como diz aí a juventude, surfar em cima da desgraça, entendeu? Dos problemas alheios por aí. Então, tipo assim, mas talvez alguém diga, e o senhor, o que o senhor está fazendo? Não, eu apenas estou me posicionando, comentando acerca, infelizmente, para mim é uma tragédia, desse trágico fim de um homem. Eu quero o considerar como um homem de Deus, mas talvez alguém questione assim, poxa, mas um homem de Deus pode fazer isto? Um crente pode fazer isto? Olha, a nossa mente na sabedoria popular, um jargão que diz assim que coração, ou a mente humana é terra que ninguém anda. Somente Deus tem a capacidade de sondar o nosso coração, conforme está registrado nos Salmo 139, que Deus tem a capacidade de nos sondar, em outros versículos também. Ele esquadrinha a mente, esquadrinha o coração, a nossa alma, né? Nós estamos totalmente desarmados aos olhos daquele que tudo vê. Então, às vezes o líder está sorrindo, o líder está alegre, o líder está com a família, o líder às vezes vai numa praia, vai num shopping, se diverte, mas não sabe o quão acumulado de problemas, de guerras, de temores, né, ou algo do tipo, no seu coração, na sua alma e na sua mente, não é isso? Então tem líderes que estão ali aparentemente pregando, sorrindo, orando, né? Orando pelas pessoas, mas precisando ser ministrado, ministrando, mas precisando ser ministrado, orando, colocando as mãos na cabeça de outras pessoas, né? Isso, mas precisando que alguém ponha a mão sobre a cabeça dele, abraçando sempre aqueles que precisam ser abraçados, mas na maioria das vezes, infelizmente, abandonado. Não tem o abraço, não tem o reconhecimento, não tem o respeito, não tem um cuidado, entendeu? Que aqueles a quem ele se sacrifica, entendeu? Não recebe, não recebe, não dá novamente, entendeu? Não volta novamente com o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção. Então nós precisamos entender que foi um soldado. Daniel Mastral, para mim, foi um soldado,
né, um soldado, independente de algumas coisas que eu não concordava acerca com algumas teorias dele, alguns argumentos, mas eu vejo como um soldado do nosso meio que caiu, não é isso? Eu não vou premeditadamente dizer que foi um soldado que foi vencido, eu não sei, tá tendo tantas teorias aí, tantas coisas, aquele influencer, né, aquele satanista, ocultista, que é conhecido como Rick Vanilla, era um amigo dele, né, e 6 dias antes do fato de acontecer, tá até viralizando aí, ele fez também uma live falando acerca disso daí, dizendo que ele estava com ele, se encontrou com ele num restaurante, e esse influencer, ele até afirma, dizendo que nessa área aí, nesse mundo do satanista, há tanta criatividade para forjar uma cena de um crime que a gente nem imagina. Eu não descarto essa possibilidade. Bom, mas o que eu faço? Apenas a gente colhe as informações, a gente fica apenas em oração, tentando entender, tentando compreender, né, atento às informações, às notícias, né, a família não se posicionou, quem se posicionou foi apenas o seu irmão, sua mulher não se posicionou, deixou um filho, e Daniel Mastral aí já vinha atravessando aí, infelizmente, fases terríveis da vida dele, como perdeu o filho tragicamente, e 2 anos depois sua esposa também da mesma forma, perdeu a sua esposa de uma forma trágica, estava depressiva, ele também caiu numa profunda depressão, como em alguns vídeos ele acabou comentando acerca disso daí. Não foi fácil, era um homem, um soldado que já carregava feridas abertas, feridas que aparentemente, como ele dizia em alguns programas aí de podcast, que já estavam cicatrizadas, mas não estavam cicatrizados, pessoal, não estavam cicatrizados. É apenas Deus que conhece a nossa estrutura, como disse o salmista, tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos conhece por completo. Então, Daniel Mastral já vinha, infelizmente, aí de algumas batalhas que aparentemente foi perdida aí atrás. Ou seja, uma família, infelizmente, que pelas circunstâncias, não sei as razões, né, lá de trás, do filho ter cometido o suicídio, da esposa também da mesma forma, eu vejo que ele soube lidar com isso daí, com muita força de vontade, com muita persistência. Em um desses vídeos ele sabia, que ele gravou na casa dele, ele falou que ele queria viver porque ele sabia da missão dele, da chamada dele, ele sabia que ele carregava um estandarte aí da missão, ou seja, do reino. Ainda tinha muitas coisas que ele queria fazer. Agora no final, agora desse mês, agora de agosto, ele tinha um seminário, uma conferência sobre o arrebatamento, onde ele explicaria mais acerca do arrebatamento. Ou seja, foi alguém que completou, eu quero ver alguém que completou sua carreira, combateu o bom combate. E eu quero ver, eu não sei se eu estou sendo precipitado, preservou a sua fé. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem aos filhos do homem, mas as coisas encobertas pertencem somente a Deus. Aconteceu um fato, já para me encerrar aqui, aconteceu um fato com o pai de um amigo meu, pregador da palavra. Pensa num homem, um pastor de uma longa carreira, abridor de trabalhos, um desbravador, e de repente, pela uma manhã, desceu pela uma madrugada e acabou tirando a própria vida, e a família ficou sem entender, nós ficamos também sem entender também, como um homem cheio de fé, um líder cheio de fé, alguém cheio de fé, e tivemos a oportunidade de receber um dos filhos dele, que é muito meu amigo, chegou aqui. Eu fiquei um pouco assim, com freio de mão puxado para trás, para não entrar em tantos detalhes, para não indagar eles acerca de tantos detalhes do que aconteceu. E o que ele me falou, ele disse, olha, meu pai não tinha dívidas, meu pai aparentemente estava bem, estava indo muito bem, tinha abrido um ministério, entendeu? Estava trabalhando, ele já tinha uma certa idade,
e do nada a gente está sem entender o que realmente aconteceu. Então são coisas assim que a gente não consegue. Tem pessoas mais ousadas que conseguem teorizar ou algo do tipo, imaginar uma diversidade de coisas, e eu fico assim, às vezes pensando como que alguém, um soldado, um combatente, alguém cheio de fé, alguém explosivo na fé, alguém que impactou gerações, vidas, entendeu, de muitas pessoas, chega a esse ponto, nesse nível aí. Isto só nos mostra a fragilidade do nosso coração, a fragilidade da nossa mente também. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração acerca de tudo isto daí. Então que Deus tenha misericórdia, que Deus console os corações da família do pastor Daniel Mastral. E é isso daí, vamos seguindo com a nossa fé, com a nossa caminhada, e desde já deixe seu like, faça seu comentário. Como eu sempre digo, é uma honra sempre poder estar te servindo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.